No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue ganhar dinheiro com o cloud. As 5 melhores possibilidades que eu trouxe aqui dentro desse vídeo, trazendo obviamente a minha realidade, como eu ganho dinheiro com inteligência artificial, também vou falar aqui, mas principalmente quais são os 4 caminhos que eu acho o ideal. Então, esses 4 caminhos eles estão separados aqui dentro desses pontos. A gente vai falar de cada um, começando obviamente pelo o caminho que eu sigo, que é o caminho de agência. Dentro do caminho de agência você tem algumas especificações, mas a forma como eu consegui implementar hoje são algumas etiquetas específicas de alguns serviços que eu consigo cobrar um pouco a mais dentro desse ponto e entregar com uma excelência e uma velocidade muito grande. Então, o primeiro ponto é você entender que uma agência hoje ela está voltada para a questão de você ter custos e não conseguir escalar. Esse aqui é o grande ponto de uma agência de marketing hoje. Você tem muito custo, acaba não conseguindo escalar e por conta dessa mini escala, né, você não conseguir escalar tanto assim, você não pode acabar conseguindo interagir, né, com novos clientes e pegar aquela nova demanda que está no mercado. Já com a inteligência artificial, não. Isso aqui acaba se retraindo um pouco mais, porque você tem a IA ali para, né, você poder pegar mais demanda. Então, a gente tem da opção A até a opção F aqui, sendo a primeira criativos com anúncios. Como que você faz isso utilizando inteligência artificial? Você tem que ter, obviamente, uma parte específica de criação blocada ali dentro do seu Cloud Code. Então você tem que ter, por exemplo, um Magnific, que é uma IA voltada para criação ali de imagens. É como se fosse um wrapper, sabe? Aqui como você pode ver, onde você vai fazendo as suas gerações aqui, sabe? É bem tranquilinho. Eu estava fazendo aqui, por exemplo, um vídeo, nesse caso. Você tem também o Hixfield e tal, são várias opções. Eu, por exemplo, estou utilizando aqui o OpenArt, que ele também é excelente para criação de vídeos e ele utiliza aqui uma estrutura muito melhor, né, nessa questão de custos, porque aqui dentro do custo você vê que nós temos, deixa eu pegar aqui, o Sidence, por exemplo, que é o melhor de todos, ele custa 5 segundos, 720p, já com som, 350 créditos. Então, se você comprar aqui, por exemplo, um plano de $12, que é o equivalente a mais ou menos R$ 60, você vai conseguir brincar um pouco mais aqui utilizando o Sidence. E aí, como que você faz para ganhar dinheiro nesse sentido de anúncios? É você utilizar uma estrutura de montar esses anúncios de forma automática, estático e vídeos também, começar a chegar em pessoas que já estão rodando o anúncio e mostrar para elas que elas podem fazer algo específico e melhor, e com custo menor, né, obviamente, porque esse é o grande ponto, ela fazer algo melhor com custo menor, e você vai mostrar ela como, mostrando ali o seu serviço. Então, o que eu imagino que você possa fazer e que eu estou fazendo é colocar amostras específicas gravando sua tela, falando sobre aquela questão daquele anúncio que você pode fazer para ela de uma forma melhor e dar um presente para ela para tentar marcar uma reunião e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Outra questão é a prospecção B2B. Você consegue fazer essa parte aqui de prospecção de forma mais automatizada, chegando como se fosse um SDR, né? Se fosse um SDR de A, e cobrar uma assinatura por call agendada. Então, isso daqui é muito bom também, excelente, caso você possa fazer essa parte. Obviamente que você precisa de um escopo um pouco mais técnico, talvez, porque não é qualquer um que vai conseguir automatizar um bot de SDR em várias ferramentas, né? Tem algumas ferramentas que não querem, né, necessariamente fazer essa estrutura específica, porque é, elas têm aquela política de anti-bot, né? Então, a parte de anti-bot é uma bosta nesse sentido, porque você não vai nunca conseguir fazer ali essa estrutura, você vai ter que utilizar várias outras ferramentas para conseguir rodar a sua parte do lado de fora, e aí vai acabar exigindo alguns custos e um conhecimento um pouco mais técnico. O outro ponto aqui que a gente pode
colocar como sendo legal é a questão da implementação para empresas. Então você consegue cobrar um ticket um pouco maior de 5 a 10 mil reais, simplesmente implementando coisas personalizadas ou fechadas, dependendo do seu pacote. Por exemplo, eu já tenho alguns pacotes desse aqui específicos para empresas e obviamente você não vai cobrar tipo 5 mil reais da pessoa num mês só. Você vai cobrar, por exemplo, fazer um pacote ali semestral de 10 mil reais, que aí um pacote semestral de 10 mil reais já diminui o custo, vai ficar mais ou menos ali algo em torno de 1.500 a 2 mil reais para ele. Você pode cobrar, por exemplo, fechamento de um semestre inteiro para implementar alguma coisa específica. Eu, nesse caso, eu estou implementando especificamente criação de conteúdo com inteligência artificial e essa melhoria constante. Você pode pegar reaproveitamento de conteúdo. Cara, reaproveitamento de conteúdo é excelente nesse caso aqui, porque a única coisa que você vai precisar fazer vai ser uma estrutura de automação dentro do seu Cloud Code que vai pegar o MCP da Epify. Então, a Epify, ela já está ali dentro dos seus MCPs, ela tem dentro da loja do próprio Cloud, e você consegue pegar a Epify e pedir para ela scrapar todos os ads, nesse caso, né, todos os ads ali voltados para todos os conteúdos que deram muito certo e também pegar ideias de conteúdo nos comentários virais. E a partir dali você faz o reaproveitamento desse conteúdo, não só repostando de novo, mas fazendo novos conteúdos em cima. E vai ter muita gente que vai conseguir cobrar muita grana fazendo isso, porque principalmente o cara que já está dentro do digital, ele quer coisas já validadas, ele não quer testar tanta coisa assim. Você pode ter no equivalente IE aqui uma parceria entre marca e criador para vender a sua ferramenta também. Eu não acho isso tão interessante sim, porque é um pouco mais técnico e você fica um pouco na mão ali do influencer e tal. E por último aqui seria aquele clássico que é vender automação de bot dentro do WhatsApp. Um pouco mais, isso aqui já está um pouco mais batido, mas também funciona hoje em dia. Então, esses são os pontos de agência hoje. Qual que você faria? Eu acredito que os melhores hoje são principalmente o primeiro e o terceiro, beleza? E esse aqui também é muito interessante. Eu acho que se você quiser se focar, você começa por esse aqui, porque ele é muito fácil de ser feito. Eu posso trazer uma aula específica sobre isso aqui, caso vocês queiram, é só deixar aí nos comentários, que a automação ela é extremamente simples de ser feita e você consegue vender por uma grana bem legal. O segundo ponto, obviamente, que é o produto digital. Então, você consegue criar infinitas ofertas dependendo da demanda que existe dentro do mercado, né? Então, por exemplo, hoje, a minha principal demanda do meu produto digital é ensinar as pessoas a criar conteúdo de forma mais automática, utilizando sistemas específicos para ela conseguir fazer essas criações. Você pode criar essa questão aqui de um produto digital específico para validar demandas de anúncios. Você pode mostrar como criar essa automação. Você pode criar o cloud, a estruturação de anúncios para fazer materiais. Então, é específico para fazer materiais aqui, mas você poderia criar para automatizar o conteúdo em geral de todas as plataformas. A questão de publicação direto e a questão de tráfego pago para a primeira venda. Produto digital em geral ele sempre vai dar muito certo, mas você tem que ir se atualizando, né? Principalmente nesse caso que o produto digital hoje as pessoas já está meio que dado que elas não olham o produto digital, então é legal que você pegue todos esses pontos aqui e aí no lugar, por exemplo, de você simplesmente colocar um curso aqui dentro, você coloque um agent. Então, você pensa nisso aqui como se fosse a questão de um agent de 4x7 fazendo todas essas tarefas. E aí você pode cobrar ali um low ticket de 9,7 pode cobrar um ticket ali de, por exemplo, 9,7 a 1,97 e vender um high ticket dentro desse produto, fazendo um workshop assim por diante para essas pessoas. É o melhor ponto para você poder fazer isso,
porque em geral você não vai ganhar tanta grana mais com o infoproduto apenas. Por isso que eu não foco tanto assim no meu produto digital, eu quero mais vender ali os meus serviços, que eu posso cobrar um ticket maior e tornar aquela empresa ali recorrente para mim. E o terceiro ponto aqui é o produto próprio, né? Você aqui é muito mais o sentido de SaaS, no caso, né? Ou você fazer aqui um agent também, é legal. Porque no final do dia, você tendo tecnologia própria, né? Lembrando que a gente está na era do Vibe Code, mais tecnologia própria com fundadores que de fato sabem o que eles estão fazendo, vai conseguir fazer. Então eu coloquei aqui fundador solo, sem necessariamente equipe, não é tecnologia nova, resolve uma dor específica, então seria mais voltado aqui para o micro SaaS. Nenhum caso deu certo, primeiro validar e geomatizar. Então você pega ideias específicas aqui para fazer a questão do seu micro SaaS, que aí você pode cobrar ali um ticket de 10 até um 97 no seu micro SaaS, que ainda assim vai fazer sentido para a pessoa, porque ela vai estar resolvendo ali uma dor muito específica dentro da empresa dela ou da vida dela, que ela pode acabar te pagando do mesmo jeito, beleza? Então é legal você fazer isso nesse caso. E o último ponto aqui é um dos mais interessantes que muita gente se perde, mas é os canais faceless. E aqui eu não estou falando necessariamente de canais de YouTube Dark apenas. Eu estou falando principalmente de brands, no caso. Estou falando aqui de brands e conteúdos sintéticos. Ou seja, avatares. Avatares digitais que você consegue vender principalmente via infoprodutos ou afiliação. Isso aqui está ficando uma febre lá dentro do próprio Estados Unidos. Tem muita gente já fazendo TikTok Shop, fazendo isso aqui, por exemplo. E aqui você consegue cobrar, sei lá, você vai gastar, por exemplo, aqui algo em torno de você vai gastar algo em torno aqui de ferramenta de 200 a 350 reais. Aí vamos supor que você faça especificamente avatares voltados para nichos maiores. Então, por exemplo, nicho de dores musculares. Você consegue fazer esses avatares colocando links na bio para suplementos e infoprodutos ajudando aquelas pessoas. Então é uma realidade hoje já essa questão dos avatares sintéticos, que pode acabar te dando uma renda passiva legal ali no médio prazo, caso você consiga estourar aquele branding e vender em dólar, né? Então você pode fazer de 5 a 10 mil dólares por avatar. Então eu acho que essas são os quatro principais pontos, sabe, de ganhar dinheiro com IA hoje. Obviamente que você pode chegar para o caminho 5 que eu coloquei aqui, que é aprender sendo pago. Então você pode fazer uma coisa específica para uma empresa, sem necessariamente saber, mas essas empresas elas querem muito que a grande parcela da população comece a aprender de fato inteligência artificial. Então, aqui dentro dos Estados Unidos tem essa questão do fellowship e tal, caso você more por aí. E dentro aqui, né, obviamente do Brasil, você tem aqui as comunidades de formações pagas por creators nacionais e você pode cobrar uma grana para fazer um trabalho muito específico. Eu, por exemplo, cobraria uma grana se eu estivesse começando hoje para fazer esse reaproveitamento de conteúdo. Um ticket um pouco menor que isso aqui, por exemplo, 500 a 600 reais, para simplesmente pegar e colocar dentro do material completo o que já deu muito certo para aquela pessoa e o que não deu, como uma forma de pesquisa mesmo, e a partir daí mandar para ela, finalizando o trabalho. Então ela vai ter, obviamente, esse bloco de métricas, né? Então, qual caminho escolher? Você pode ir pelo de pouco tempo e querer resultado rápido, você pode querer vender uma vez e repetir para sempre, você pode ter tolerância ao risco e visão a longo prazo ou gostar de criar, mas não querer aparecer.
Você não precisa necessariamente escolher hoje, mas você precisa escolher um para começar. E eu aconselho você a começar principalmente pelos serviços, porque é a forma mais rápida de você fazer grana dentro do digital. Então você vai do serviço para. Eu, eu gosto de pensar nisso. Você vai do serviço para o infoproduto e do infoproduto você escala com os brandings digitais, beleza? Então, é mais ou menos isso. Já salva esse vídeo para você rever de novo. Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual caminho você vai seguir. Valeu!